Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, e hoje, num oferecimento dos meus amigos da loja PortSar, nós vamos falar desta lente aqui, a RF 35mm IS STM macro de abertura 1.8. Deixar sem a tampinha aqui, mas na medida que a gente vai conversando, ao invés de mostrar a lente assim para vocês, a gente vai colocando fotos, tá ok? É mais fácil. Vamos lá. Primeiro agradecer aos meus amigos da loja PortSar e da assistência técnica PortSar que gentilmente emprestaram esta lente ARF 35mm f1.8 IS macro STM da Canon, lente para câmeras mirrorless full frame da marca Canon. É um review muito pedido aqui no canal, muita gente já pôs nos comentários que queria ver review dessa lente, porque ela é uma das lentes mais baratas ou menos caras para sistema R da Canon, e assim sendo, era um material que precisava muito vir aqui para o canal. Eu conversei com o pessoal da PortSar e eles gentilmente emprestaram essa lente, que confesso para vocês, um spoiler aqui do vídeo me deixou com vontade de ficar com essa aqui para mim. Ainda estou pensando um pouco no caso, eu tenho um fim de semana para pensar a respeito em relação ao dia que eu gravo, vai que eu fico com ela. Mas eu vou explicar isso melhor ao longo deste review, mas queria deixar aqui meu agradecimento para o pessoal da PortSar que fez esta gentileza. Ela está aqui montada na minha EOS RP e eu fotografei com ela usando a RP, a R, que a gente está usando para gravar, e também a R6, que o pessoal da Canon do Brasil emprestou. Assim eu pude testar essa lente com 3 câmeras diferentes em cenários de uso variados. Dá para fazer uma boa observação do que essa lente é capaz. Por que essa lente é interessante? Na faixa de preço dela, ela está custando $499 no exterior. O preço Brasil flutua com a cotação do dólar, então vocês liguem lá na loja PortSar para saber o preço de momento, conforme a época em que você assistir esse vídeo. Você liga lá na PortSar para ver com eles o preço dessa lente. Mas na faixa de $499, por uma lente que ao mesmo tempo é uma 35mm, que é um comprimento focal versátil, porque você pode fazer retrato com 35mm, você pode levar essa lente na sua viagem e fazer paisagens com ela, você pode em eventos fazer grupos de pessoas sem precisar se distanciar demais, como acontece para quem usa uma 50 ou uma 85mm. Então é um conjunto. O comprimento 35mm é suficientemente versátil para várias situações. Além disso, uma lente de abertura 1.8, com IS, o estabilizador de imagem, que é algo que deixa ela versátil também para vídeo, e o foco STM, que é um foco suave e silencioso, também interessante para foto e vídeo. Esse conjunto de obra entre foco STM, IS, abertura 1.8, num comprimento 35mm e ainda com a função de macro, torna ela uma lente bastante versátil dentro da faixa de preço que ela está. Eu acho que até por isso justifica a curiosidade que muita gente tem com relação a essa lente. Saber se ela desempenha bem em toda uma variedade de campos que ela pode atuar. Então vamos item a item desses fatores, mostrando algumas imagens, algumas coisas, para que vocês saibam do que essa lente é capaz. Vamos começar pelo foco STM dela. Eu não tive nenhum problema de focalização em nenhuma das 3 câmeras que eu utilizei, então sempre foi rápido o suficiente para as coisas que eu tentei fazer, e nas gravações de vídeo que eu fiz ele foi suave o suficiente para não dar nenhum movimento bruto de focalização. Então tanto para foto quanto para vídeo, o STM dessa lente me atendeu bem. Ele não é o STM mais silencioso que eu já vi da Canon. Ele produz um pequeno barulhinho. Vamos ver se eu consigo colocar isso para vocês. Vou colocar aqui do lado do microfone, né? Vocês ouviram provavelmente o barulhinho do IS, que dá uns tranquinhos, né, para estabilizar, porque eu chacoalhei um pouco a lente, e o do foco STM. Então, se você gravar vídeos
com um microfone direcional em cima da câmera, que é como eu faço aqui, é capaz que esse barulhinho entre na gravação. É um barulhinho fácil de filtrar e não tem problema de limpar esse áudio na edição. Pessoalmente, eu prefiro que entre de vez em quando um barulhinho de foco como esse numa gravação do que o barulho de uma roupa raspando que a gente poderia fazer com microfone de lapela. Então, o barulhinho de foco não apareceria no microfone de lapela, mas o barulho de roupa apareceria. E o barulho de roupa é um pouco mais imprevisível e variável, portanto, um pouco mais difícil de filtrar. Já o barulhinho do foco, ele é sempre o mesmo. Então, se você seleciona o barulhinho do foco e vai para a edição num software lá como o Audition, você limpa isso do vídeo e tá tudo bem. Mas também se você pega o microfone, ao invés de colocar em cima da câmera e coloca ali 20 centímetros para o lado da câmera ou para cima da câmera, né, dá uma pequena distância, esse barulhinho já não vai entrar numa gravação. Então é um barulhinho baixo, para vocês ouvirem eu tive que colocar ele do lado do microfone, mas saiba que não é o STM mais silencioso da Canon. Ele é silencioso, você vai gravar numa externa, esse barulho nunca vai aparecer, mas num lugar silencioso. Aqui eu estou na sala de casa com tudo fechado, sem nenhum ruído. Aí você é capaz de ouvir o barulhinho do foco. Mas em termos de eficiência, não tive qualquer problema com a implantação do STM nessa lente. Funcionou tudo bem, para foto e para vídeo, com as 3 câmeras que eu testei. O IS. Esse é um ponto que eu queria destacar mais, a estabilização de imagem. Por quê? A R e a RP da Canon não possuem o IBIS, o sistema de estabilização dentro do corpo, como a R6 possui. Então, em câmeras como a R e a RP, o IS da lente faz mais diferença. E aí, conforme a idade da lente, a gente tem algumas lentes mais antigas que o IS não funciona tão bem em vídeo, porque ele tem uma atuação, às vezes, um pouco mais bruta, eficiente em foto, não tão eficiente em vídeo. O IS dessa lente, dessa 35 STM, tem uma movimentação bastante suave quando se está gravando vídeo. Então eu achei bem interessante a forma da atualização, sei lá, de software da câmera ou da própria lente, da forma como ele foi montado. O IS nessa lente tem uma atuação suave. Então você está fazendo uma gravação de um take com câmera na mão, ele não entra de forma bruta para estabilizar o tremido, não dá aquelas dançadas que alguns sistemas de estabilização dão, e eu achei isso bastante interessante. Então, em vídeo, o IS dessa lente funcionou bem legal. E para foto, funcionou dentro do padrão que se espera do IS em fotos. Tem muita discussão se os estabilizadores em câmera ou em lente, sobre a história de quantos pontos se estabiliza, porque isso é usado no marketing dos fabricantes. Fala assim, esse IS, esse estabilizador, esse IBIS, esse VR, qual seja o estabilizador que está sendo usado dentro de um equipamento, estabiliza 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Afinal de contas, o que significa essa informação? Existe uma regrinha que geralmente associa tempo de exposição e comprimento focal. Então, numa lente 35 mm de comprimento focal num sistema full frame, se espera que você não tenha tremidos numa imagem usando um tempo que é numericamente igual ao comprimento focal, que seria 1/35 de segundo. Esse tempo não está disponível na sua escolha de tempos de exposição. Você tem lá 1/30 de segundo e 1/40 de segundo. Vamos ser um pouco mais restritivos nas nossas escolhas e dizer então que o tempo certo para não ter um tremido numa 35 mm seria 1/40 de segundo. Isso não significa que nunca vai haver um tremido na sua foto com esse tempo, com esse comprimento de lente, mas que você estando descansado, com a lente bem estabilizada na sua mão, numa situação confortável e adequada, muito dificilmente você teria uma foto tremida usando uma 35 mm com 1/40 de segundo. Esse é o princípio de início de raciocínio. Princípio de início horrível, mas enfim, vocês entenderam. Baseado nisso, a gente vai abrindo pontos de exposição pelo tempo de exposição, pela velocidade, e vou contando esses pontos para saber o quanto que é o IS da lente, ou o IBIS, ou o VR, qual seja o sistema, quanto ele está segurando estável numa margem que seria fora dessa regrinha. Então, se eu tenho lá 1/40 é bastante seguro de fotografar com uma lente 35 mm sem estabilização, então se eu abro para 1/20 de segundo, eu abri
1 ponto de exposição. Para mais detalhes sobre EV, valor de exposição, ponto, tudo isso, no meu curso de fotometria, eu explico desde o básico até o avançado sobre fotometria. Então lá, perto do começo do curso, tem toda uma explicação do que é valor de exposição, o que é o ponto, quanto isso vale, por quê, baseado em quê, etc. Então compra lá meu curso de fotometria, que está tudo explicado desde o básico até o avançado de fotometria das suas câmeras. Mas você saiu de 1 sobre 40 de segundo e foi para 1 sobre 20 de segundo, você abriu 1 ponto. Saiu de 1 sobre 20 de segundo e foi até 1 sobre 10 de segundo, então você abriu o segundo ponto. Saiu de 1 sobre 10 de segundo e foi para 1 sobre 5, mais 1 ponto. Eu consegui fotos bem estáveis, bem nítidas, sem nenhum problema de tremido, até essa faixa de 1/4 a 1 sobre 5, 1 sobre 4 de segundo. Ou seja, 3 pontos sobre o que se espera dentro da regrinha de uma 35mm, você expor ali em torno de 1 sobre 40 de segundo. Algumas fotos mais longe do que isso, até meio segundo eu consegui? Sim, mas aí não era a maioria, eram algumas. Para eu dizer que eu salvei a maioria das fotos com ausência de tremido até 1/4 de segundo, eu fui muito bem. Então o IS dessa lente fez bastante diferença em fotos noturnas em que de repente eu já teria que usar um tripé e não usei graças ao IS. Em algum take de vídeo que eu teria que estabilizar a câmera com um gimbal, com alguma coisa, e já só com boa técnica de mão mais o IS foi suficiente. Assim sendo, o IS é um dos destaques dessa lente, é um IS muito eficiente. Vamos ver se eu não esqueci nada nesse ponto. Estou com meu roteiro aqui do lado, que é para fazer um review bem detalhadinho. Não, é isso mesmo. Vamos falar um pouco da ótica, tá? É uma lente de abertura f1.8. E aqui eu acho que vai ser a parte mais controversa do que a gente tem para conversar nesse review. Porque eu já vi reviews de alguns youtubers, fotógrafos, cinegrafistas que amaram mais que tudo essa lente. E um ou outro, de vez em quando, a gente vê alguém que detestou essa lente. E eu queria entender a razão pela qual isso pode ter acontecido. E a razão está na questão da ótica. É uma lente f1.8, mas inicialmente eu achei que a vinhetagem, que é aquele escurecimento da imagem nas bordas, a vinhetagem dela é bastante severa em f1.8. Vocês estão vendo uma imagem que exemplifica isso. E esse escurecimento ele vai diminuindo conforme a gente fecha diafragma. Lá para 2.8 você já tem uma vinheta muito reduzida. Em f4 esse problema já ou sumiu ou quase sumiu ou já está negligenciável, a gente já pode ignorar. Então você precisa fechar um tanto de diafragma para sumir com a história da vinheta. Existe correção digital, perfil na câmera. Então você liga o perfil na câmera, ele corrige a vinheta. Você vai lá no Photoshop, no Lightroom, sei lá qual software, tem lá o perfil da lente, ele corrige a vinheta. Então isso não é uma preocupação grave na maioria das situações. Mas se você está fotografando, sei lá, num ISO 6400, que já tem um certo registro de ruído de imagem, e você tem que clarear uma vinheta, ao clarear você revela mais ruído de imagem. Então, em certas situações e alguns tipos de uso, alguém pode dizer que essa vinheta é um problema porque clarear o escurecimento dela vai gerar maior ruído de imagem. Esse pode ser um dos pontos de quem disse que não gostava dessa lente, porque se a pessoa vai trabalhar em diafragma 1.8, 2.0 e aí recebe essa vinhetagem meio pesada e precisa clareá-la, isso pode gerar algum problema. Em ISO 100, 200, 400, 800 você não vai ter problema nenhum. Lá depois do 3200 você pode começar a ter um problema de ruído de imagem no clareamento da vinheta. Esse é um aspecto. Vocês viram uma foto da palheta mostrando. E agora, ó, dá uma olhada na foto da mesma palheta em f4 e vejam como já reduz muito a vinheta. A nitidez da lente. Nitidez da lente eu achei média-baixa em f1.8, ou seja, de média para baixa. O que é relativamente normal em lentes mais baratas em abertura máxima.
Então, se eu pegar 50mm 1.8, ela não é brilhante em 1.8. Se eu pegar variadas lentes, todas essas lentes vai de $500 para menos de preço. Então, não estamos falando de série L, de lentes de excelência ótica. As lentes mais comuns, mais mundanas, para o consumidor mais padrão. Se eu pegar essas lentes, todas elas, nas suas aberturas máximas, não são brilhantes, não são exemplares. De nenhuma marca. E nesse sentido, essa lente também não é brilhante em f1.8. E aí pode residir uma decepção que muita gente tem. De repente alguém pensa, nossa, uma 35 1.8 vai ser uma ótima lente para eu fazer astrofotografia. E aí você coloca ela em 1.8, tem um céu noturno com uma vinheta pesada e com baixa nitidez, você não consegue definir direito as estrelas. Aí você vai falar, essa lente é ruim. Na verdade, ela não é uma boa lente para astrofotografia, mas as lentes que são realmente boas para astrofotografias custam mais do que o dobro do que essa lente. Então, é um negócio meio complicado. Eu não gosto de fazer aquelas críticas pesadas porque eu comparo com o restante que tem no mercado. Então, nessa faixa de preço, nessa faixa de luminosidades e comprimentos, você não tem muita opção de 30, 35 milímetros nessa faixa de abertura, com IS, com foco bacana STM e que não vai te custar o seu rim. Então, dentro dessa faixa de valores, a gente precisa ser muito consciente do que está dizendo. E eu não achei a nitidez dela também exemplar, é média para baixa em f1.8. Vocês estão vendo aí uma foto, de novo, de uma palhetinha de guitarra vista de perto. A gente vê um bom tanto de aberração cromática e vê um bom tanto dessa perda de nitidez. Mas se a gente colocar a foto aí da palheta em f8, porque isso já começa a melhorar em f3.5 em diante, f4 em diante. Em f8 você tem uma lente perfeita, sem aberração cromática, sem problema qualquer de nitidez. Então se você está comprando a lente para fotografar nas suas viagens, para fazer um retrato de grupo de pessoas. Grupo de pessoas você não faz com f1.8, porque você precisa ter um tanto de profundidade de campo nas várias pessoas. Assim você vai usar 2.8, 4 de diafragma. Nessas situações de uso, fotografia de rua, que você faz em f4, 5.6. Fotografia de grupos de pessoas, que no mínimo 2.8 para mais fechado, para ter a profundidade de campo adequada. Então, dentro dos outros usos que se espera de uma 35mm, paisagens moderadamente abertas, em que você vai lá usar 5.6, 8, 11. Nessas situações, você não vai achar defeito nenhum nessa lente. E esse é um ponto que talvez divida por que uma outra pessoa detestou ela, por que uma outra pessoa adorou essa lente. A maioria das pessoas não usa essa lente mais aberta do que 2.8. Usa essa lente 2.8, 4, 5, 6, 8, 11 e assim por diante. Porque está fotografando grupos de pessoas, paisagens e fotografia de rua. E está fazendo vídeo dentro desses assuntos, provavelmente. Então, foto ou vídeo dentro desses assuntos, você não chega em aberturas de diafragma que mostrem os maiores problemas que essa lente pode te mostrar. Agora, para quem de repente ou foi para astrofotografia ou queria fazer um retrato com muito desfoque de fundo e jogou lá em 1.8, algumas pessoas encontraram problemas nessa lente que estão geralmente quando ela está na sua máxima abertura, que é a vinhetagem e a baixa nitidez. Fechou lá para 2.4, 2.5 em diante, você tem uma lente muito boa mesmo. Então, na maioria das situações do meu uso, ela foi excelente, porque eu raramente faço uma imagem em 1.8, 1.2, 1.4, esse tipo de abertura. Eu prezo por um pouco mais de profundidade de campo e um tanto mais de nitidez nas minhas imagens e trabalho a questão do desfoque mais pelas distâncias, pela escolha de onde eu estou focalizando para conseguir um desfoque, aquilo que eu expliquei no vídeo de distância hiperfocal, por exemplo. Então, dentro dessa situação, eu sou o típico fotógrafo, youtuber, que vai falar muito bem dessa lente dentro do meu uso, e eu conheço uma outra pessoa que falaria mal dessa lente dentro dos usos específicos, mas em cada 10 pessoas aí, eu acho que 8 ou 9 estarão super satisfeitas com essa lente, e 1 ou 2 ficarão insatisfeitas com essa lente. E o ponto mais, digamos assim, relevante para se debater é a questão da ótica dela em 1.8. O ápice de nitidez dela ocorre na faixa de 5.6. Então, se você for bastante restritivo com relação à nitidez, entre 5.6 e 11 você tem o ápice de nitidez dela. Se você for um pouquinho mais relax, um pouquinho mais tranquilo nesse assunto, como eu sou, entre f4 e f16 você tem o intervalo perfeito dela.
E aí você escolhe conforme a necessidade da foto ou do vídeo. Então, se eu fosse comprar essa lente, se eu for comprar, ainda estou pensando no assunto, eu encararia com a ideia de eu estou comprando uma lente 2.4 ou 2.5. E eu partiria meu raciocínio por aí. Então eu ignoraria um pouco o fato da abertura máxima dela ser 1.8 e deixaria essa abertura para emergências, situações de tão baixa luz e tal que eu precisasse. Vamos falar da função macro dela um pouquinho. A função macro é o chamado meio macro, né? Que é um macro de 50% de tamanho de reprodução. O que isso quer dizer? Naquele vídeo de 100mm macro L da Canon, eu expliquei taxa de reprodução, ampliação e tudo isso em detalhe. Então você volta naquele vídeo e assiste lá, porque está tudo explicado. Outro vídeo que teve apoio dos meus amigos da loja PortStar, que foram eles que emprestaram a 100mm L para fazer aquele vídeo. Quando um objeto, vamos dizer, um feijão, um grão de feijão, tem 1 centímetro de tamanho na vida real, e ele projeta, e a projeção dentro da lente tem 1 centímetro, a projeção lá no plano do sensor do filme tem 1 centímetro, a gente chama isso de uma taxa de ampliação de 1 para 1. Vida real tem 1 centímetro, projeção dentro da câmera tem 1 centímetro. Esta 35mm aqui é 1 para 2 ou 1 para meio, 50% de macro, dá para a gente dar um monte de nome para isso. Mas significa que esse feijão de 1 centímetro fica com meio centímetro projetado dentro da câmera. E o quão macro é isso? Olha aí uma foto. Tá? Vocês estão vendo, vocês já viram a foto da palheta de perto, agora vocês estão vendo uma foto de joia. Está na distância mínima de focalização, que é 17 centímetros. E a gente consegue esse nível de detalhe que vocês observaram, com esse nível de qualidade de imagem, que é muito bom. Nesse caso, essa imagem está feita, se eu não me engano, em F8. Se não, no texto aí embaixo da foto aparece a correção. Mas... então, é macro o suficiente para closes em retratos, macro o suficiente para detalhes em produtos. Então, se você tem um e-commerce, que é uma lente que não é muito cara e que tem a função de macro, que você vai fotografar uma joalheria ou qualquer objeto maior do que uma joia, você tem macro o suficiente nessa lente para isso. Então, para e-commerce serve bem. Tem lá seu restaurante, vai vender comida por aplicativo. Pô, você é tranquilo de fotografar um detalhe de uma comida com isso. Então, você é maquiador ou maquiadora e quer mostrar um detalhe do seu trabalho, você consegue com isso. Então você consegue ter um olho inteiro com maquiagem, assim, em close numa foto? Consegue. Então ela é macro o suficiente para a imensa maioria dos usos. Para a galera que vai para a natureza, quer fazer uma fotinha de uma formiga, de uma coisa assim, aí você vai precisar de uma 100mm macro e não dessa 35. Porque você vai precisar de uma macro que faça pelo menos 1 para 1 de taxa de ampliação. Mas esse 1 para 2 ou meio macro é suficiente na maioria dos usos. No meu uso aqui, fotografia de produto que eu faço review para o canal ou para clientes meus, tal, resolve muito bem. Essas razões, quando eu falo do meu uso, por quê? Eu faço macro de produto para cliente, eu faço vídeo, eu faço foto, eu viajo com a lente, gosto de equipamento pequeno quando eu vou viajar. Percebam que o conjunto das minhas necessidades funciona muito bem com essa lente. Por isso que eu disse mais no começo do vídeo que tem uma boa chance de eu querer comprar essa lente. Então, para o meu uso, para as minhas necessidades, ela resolve muito bem a função macro dela, a ótica dela para mim está ótima. E o IS eu achei excelente e o foco STM resolveu muito bem sem criar nenhum problema. Vamos ver mais algumas imagens aí, ouvir uma música agradável enquanto a gente vê umas fotos que eu fiz com ela e depois a gente volta para a conclusão.
vamos fechar este review. Então você já viu fotos dela, daquilo que ela tem de bom, daquilo que ela tem de ruim, dos pontos fortes e fracos da lente. E aí, conforme o seu uso, é você que vai definir se essa é ou não uma lente boa para você. Para mim ela é. Então é uma lente muito boa pelo valor dela, pelo preço, pela faixa de concorrências, que ela tem muito pouca concorrência no mercado. A gente pode argumentar assim, a Canon tem a 35mm f2, que está em faixa de preço parecida, está em faixa de abertura parecida, também tem o IS. É uma lente USM, então não é a STM, então em vídeo a focalização não é tão suave. Mas, oticamente, essa 35mm f2 da Canon é um pouco melhor do que essa 35 1.8 RF. Então, você tem um pouco mais de nitidez ainda com diafragma mais aberto, por exemplo. Tem um pouco menos de vinhetagem com diafragma mais aberto. Então, oticamente, a 35 f2 é uma lente um pouco melhor? É. Só que você tem que usar ela com um adaptador, o que já deixa ela maior e mais pesada e não tão bem balanceada como a mirrorless da série R. Então, tem que pensar se é a melhor ideia para você. Se você faz foto e vídeo, o foco STM é um pouco melhor para você do que o SM. Então tem que pensar um pouco. E a implementação do IS daquela lente é mais antiga, então é uma movimentação mais bruta, mais adequada para foto do que para vídeo. Então, se o teu negócio é foto e você não se importa com a lente um pouquinho maior, a 35 f2 IS USM da Canon é excelente para você e você usa ela com adaptador. Se você faz foto e vídeo e tem necessidades de macro, por exemplo, aí essa 35 1.8 IS STM macro é mais o seu número. Então, meu veredito é, eu gostei bastante, é uma das melhores em termos de relação custo-benefício na linha R da Canon. Eu, se fosse você, não compraria pensando em, eu quero comprar uma lente 1.8, eu compraria pensando, se esse valor, se essas funções, se esses benefícios que eu tenho de 2.5 em diante valem a compra. E aí você esquece um pouco. Se você está procurando uma lente 1.8, se você precisa de pico de nitidez em 1.8, você precisa de lentes mais caras que essa. Tá? Não tem nessa faixa de preços nada que você vai encontrar mais nítido que isso, com macro, com IS, com STM e tudo mais. Então, pensa com calma. Nessa faixa de preço, a melhor relação custo-benefício que você vai encontrar é a dessa lente. Tanto é que eu acho que essa aqui vai ficar comigo. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais!